show. Você está ao vivo? Uhul! Ei, pessoal! Boa tarde! Boa tarde, não tem ninguém aqui hoje, mas Boa também eu só tarde. mandei um link agora, desse instante, para os grupos. Gente, outra cabeça. Mas é Boa porque tarde. hoje está tenso, mas já temos pessoas aqui. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Está tudo certo. Deixa eu tirar ele aqui, tirar o som. Eita, que eu não estou conseguindo tirar o som. Pronto. E você? Passou bem de ontem? Se você está aqui pela primeira vez, hoje é o 5º dia do nosso clube de leitura. Nós já estamos bem no finalzinho do livro, mas tem aí os outros 5 links. É só entrar aqui no canal do Universo Consciência, na playlist do clube de leitura, você vai poder seguir aí o livro todinho. Esse livro que é poderosíssimo, cheio de técnicas, cheio de consciências, né? E, enfim, é um livro transformador. Ei, Marcelo! É um livro transformador, é um livro que realmente muda a nossa mentalidade. E eu não sei se você sabe, você mudando sua mentalidade, obrigatoriamente você muda a sua realidade. Porque não tem como, é uma lei universal, é a lei do mentalismo, né? A lei do pensamento. Quando você começa a mudar por dentro, automaticamente você muda por fora. E o que é esse por fora? É a sua realidade. Isso mesmo. E ontem a gente teve a live, né, sobre propósito. Quem não viu, vai lá ver. Vai aqui no canal. Não é lá, é aqui no canal. Vê a live também. Não agora, por favor, depois. Eu vou começar a leitura aqui do último parágrafo, tá? Ok, o ser humano, é isso. O ser humano não se alimenta como os pássaros. Tá, tudo bem. O ser humano não se alimenta como os pássaros. Ele precisa comungar conscientemente com a força e a presença interiores, para delas receber orientação, vitalidade, força e tudo mais necessário à satisfação de suas necessidades. Essa foi a fórmula usada pelo homem de Londres para transformar a água no vinho da abundância e do sucesso financeiro. Ele compreendeu que Deus, ou a força espiritual, era a causa de tudo. E entendeu também que, se conseguisse incutir na mente a ideia de que a riqueza lhe pertencia por direito inalienável, provocaria a manifestação da abundância. A afirmação que utilizou foi: Deus é a força do meu sustento. Todas as minhas necessidades são satisfeitas a cada momento, no tempo e no espaço, havendo sempre um excedente tranquilizador. Anota, grifa isso daí, para você usar isso como técnica. Dulce, mas só de eu repetir isso é uma técnica? Sim, é uma técnica verbal, é um processo verbal, né? E são palavras de poder. Eidri, boa tarde, querida. A gente está muito acostumado a usar a palavra contra nós, né? A gente usa a palavra negativamente na nossa vida. Então, a gente usa esse poder que tem o efeito de mudar nossa energia imediatamente contra nós. Então, ele ensina, todas as técnicas dele são verbais, mas reverberam onde? No subconsciente. Esse homem, Joseph Murphy, ele foi um doutor em subconsciente. E ele mudou, transformou a vida de milhões de pessoas. E muda ainda hoje, né? Essas técnicas simples. Agora, não é porque é simples que não tem valor, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É porque é simples que é valorosa.
Se fosse um negócio que você tivesse que plantar bananeira, contar até 10, imagina, ninguém ia conseguir fazer. As técnicas que ele ensina, todo mundo consegue. E muda, e transforma. Mas a gente precisa o quê? Disciplina, de fazer todo dia. Adriana Soares. Oi, Dri, tudo bem? As duas Dris, lindas. As duas Dris maravilhosas. E Marcelo. E Marcelo? Oi, Marcelo. Então, bora lá. Isso manifesta a abundância. A afirmação que utilizo... Ah, tá, já passei isso aqui. Essa afirmativa simples, repetida com frequência, condicionou sua mente de forma inteligente a uma consciência de prosperidade. Então, para de condicionar sua mente negativamente. Começa a condicionar ela positivamente, para alcançar o que você deseja, não o que você não deseja. Tudo que teve que fazer foi incutir no subconsciente essa ideia positiva. Da mesma maneira que o bom vendedor tem que acreditar nos méritos do seu produto. O vendedor deve estar convencido da integridade da empresa para a qual trabalha, da alta qualidade do produto, dos bons serviços que prestará ao comprador, além de outros fatores, como o preço, e etc. Eu havia orientado meu amigo londrino ao Marcos. Ei, Marcos Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde. A gente já deu uma lidinha, se quiser puxar o cursor lá para trás, aí você coloca no 1.25, para você chegar rapidinho aqui. Eu havia orientado meu amigo londrino a não lutar com os pensamentos negativos, que porventura surgissem em sua mente. Esses pensamentos negativos certamente ocorreriam, mas em vez de combatê-los, ele deveria simplesmente apelar para a fórmula mental, repetindo tranquila e apaixonadamente a afirmativa que havia sido combinada. É o que você falou ontem, né, Cris? Não se alinhar e também não reagir ao pensamento negativo, só ignorar completamente. E aí você continua fazendo a sua técnica. Olha só para o que você quer, olha só para a técnica. Não olha para o pensamento negativo que, porventura, surja. Travou tudo. Travou tudo. Ah, tá. É a sua mente. Tá. A outra Adriana falou que lá tá bom. Ótimo, então tá bom. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês falam. Os pensamentos negativos o atingiam muitas vezes em verdadeiras avalanches, formando torrentes de negatividade. Cada vez que isso acontecia, enfrentava a torrente com uma leal e firme convicção positiva. Deus satisfaz a todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Contou-me que, enquanto dirigia ou se ocupava de afazeres em sua jornada habitual, uma série de conceitos negativos invadia sua mente em determinados momentos, sussurrando-lhe: não há esperança, você está falido. Cada vez que surgiam esses pensamentos negativos, recusava-se a admiti-los mentalmente e apelava para a eterna fonte de riqueza, saúde e tudo mais que acreditava construir, seu próprio tesouro espiritual. Que acreditava constituir o seu próprio tesouro espiritual. Declarava decidido e com firmeza: Deus é a fonte de meu sustento. Ô Cris, você tá com o vídeo ligado? Você tá com o YouTube ligado? Uma coisa? Não. Tô ouvindo a minha voz falando. Não, nego. Aqui não. Ficar ouvindo a minha voz é muito chato. Tá vendo? Não que minha voz seja chata, né? Por favor. Claro que não. Ah, Cláudia, chegou atrasada, mas não tem problema. Ó, puxa o cursorzinho lá para o começo.
tá bom? E bota no ponto 25, que rapidinho você chega aqui onde a gente está. Entendeu? Vamos lá. Declarava decidido com firmeza. Surgiam esses pensamentos negativos, recusava-se a admiti-los mentalmente. Ah, tá. Onde que eu parei aqui? Contou-me que enquanto um dia... Declarava decidido com firmeza. Deus Isso. é a fonte do meu sustento e sinto que essa fonte me pertence. Ou então, há uma solução divina. A riqueza de Deus é a minha riqueza. E outras afirmações positivas que carregavam sua mente com esperança, fé e expectativa e acabavam por dar-lhe a convicção de possuir uma fonte inesgotável de riquezas, que proveria copiosamente todas as suas necessidades. Os fluxos de pensamentos negativos podiam assaltá-lo com muita frequência todas as vezes que ele se recusava a abrir a porta de sua mente a esses gangsters, assassinos e ladrões que só visavam a roubar-lhe a paz, a riqueza, o sucesso e todas as coisas boas do espírito. Gente, ele, olha, do que ele chama o pensamento negativo? De gangsters, assassinos e ladrões. E é isso mesmo. Verdade, porque rouba a paz da gente, né? Exatamente. Uma pessoa sem paz não consegue fazer nada. Exatamente, nem dormir. Uhum. Ao contrário, ele abria as portas da mente à ideia do princípio vital, eterno e divino, invadindo-o com riqueza, saúde, energia, poder e todos os elementos necessários a uma vida feliz e repleta de significado. Continuando com essa prática, já no segundo dia, menos pensamentos negativos bateram à sua porta. No terceiro dia, o fluxo deles diminuiu. No quarto dia, tornaram-se intermitentes, com esperança de serem admitidos, mas recebendo a mesma resposta mental. É proibida a entrada. Só aceito pensamentos e conceitos que ativem, curem, abençoem e inspirem a minha mente. Outra técnica, anota, grifa isso, anota isso. Recondicionou sua consciência ou mente. A única ideia de riqueza, os pensamentos negativos, como o medo, a carência, a preocupação e a ansiedade, não encontravam ressonância em sua mente. Tinha-se tornado imune, embebido em Deus e tomado de uma fé divina numa crescente consciência de abundância e de sucesso financeiro. Esse homem não perdeu o que tinha, nem foi à falência. Obteve crédito, seus negócios melhoraram, novas oportunidades surgiram e ele prosperou. Lembremos-nos sempre de que na prece devemos ser leais ao nosso ideal, ao nosso objetivo e ao nosso propósito. A live de ontem foi sobre propósito. Muitas pessoas falham na busca do sucesso financeiro por fazerem suas preces com a mente, seguindo suas direções opostas. Afirmam que Deus é o provedor e que estão prosperando maravilhosamente. Mas, alguns minutos mais tarde, negam tudo, dizendo: não posso pagar essa conta. Não posso dar-me ao luxo de possuir isso ou aquilo. O azar me persegue. Jamais consigo equilibrar minhas finanças. Ou nunca tenho bastante para terminar o mês. Todas essas declarações são altamente destrutivas e neutralizam as preces positivas. É a isso que se chama preces paralelas. Entende? Você afirma uma coisa positiva e afirma outra negativa. Uma anula a outra. Então, é muito simples. Se você acredita, Cris, é aí esse barulho. É aí. Meu Deus do céu, mulher. Sossega. Não tem nada ligado. Não estou com o YouTube, não estou no negócio, nada. Então tá bom.
Vai, bora. Então, se você afirma, se você faz essas técnicas, ó, zíper na sua boca, se vier esses pensamentos, a gente na mentoria fala POD-POC, porque eu aprendi isso lá no Axis. Quem não sabe o que é Axis, tem um vídeo aqui no canal que explica. É uma empresa de acesso à consciência, né? Ela ensina várias técnicas de acesso à consciência. Mas, então, o POD-POC é mais ou menos assim: eu destruo e descrio isso do ponto de criação até agora. Uhum. Mas você cancela isso mentalmente, mas não verbaliza de jeito nenhum. Não verbaliza. O fato de você já não verbalizar, isso já dá menos força para esse pensamento. Mas se você verbaliza, você está fazendo a mesma técnica, só que negativamente, entende? A palavra tem poder, e é um poder que a gente não tem noção ainda. Por quê? Porque a gente não vê a energia da palavra. Mas a palavra é energia, o pensamento é energia, tudo é energia. Mas o fato de você não ver não significa que não existe. Né? Inclusive, lá no blog do Universo Consciência, tem um artigo que fala sobre os sons, o poder de cura dos sons, o poder de cura e de morte, né? Então é isso. Então é uma coisa que já é usada para curar. Vê, a palavra é som. Então tem a palavra que cura e tem a palavra que mata. E os sons, todos os sons, ou eles curam ou eles geram doença. E é verdade. Já existe arma de paralisação e de matar com som que você não ouve. Ultrassons. Então é muito. Então para de usar, tá? Para se destruir, para destruir os seus sonhos. Use só a seu favor. Devemos ter fé em nosso plano ou objetivo. Devemos ser leais ao nosso conhecimento da força espiritual. Precisamos abolir completamente os casamentos negativos. Isso é deixar de nos aliar e identificar com pensamentos negativos, receios e preocupações. A prece é como o capitão que orienta o curso do navio. É preciso ter um destino. Precisamos saber exatamente aonde nos dirigimos, onde nos dirigimos. O capitão do navio, guiado pelas leis da navegação, regula o seu rumo. Se o navio for desviado da sua rota por uma tempestade ou pela violência das ondas, o capitão calmamente o reconduz à rota original traçada. Você é o capitão no comando do seu barco. Você é quem dá ordens para estabelecer a rota da sua vida. Por meio dos seus pensamentos, sensações, opiniões, crenças, estados de espírito e atitudes mentais. Grifa isso. Você é mesmo o capitão? Ou você está deixando a sua mente louca comandar esse navio? Mantenha os seus olhos fixos no farol. Siga a sua visão e deixe de fixar-se nos obstáculos, demoras e impedimentos que o levarão a afastar-se do seu curso. Seja firme e definitivo. Decida sua meta, sabendo que sua atitude mental é o barco que o levará do estado de carência e privação ao estado e à sensação de opulência e a convicção de que a lei de Deus funciona inexoravelmente a seu favor. Fala, Cris. Não, então, aqui nessa parte que ele fala, decida sua meta, eu queria compartilhar algo. Não tem mistério, não, Dri, não tem mistério. É ciência. Não, mas então, tá dando eco ainda? É só você que está ouvindo a sua voz? Não, todo mundo. Na hora que você desligou seu microfone, acabou. Uai, Vai, segue. vou ficar brincando de mudinho, é isso? Vai, segue aí. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, sobre as metas, né? Que muitas vezes eu tinha a impressão,
sempre fui uma pessoa meio arredia a algumas questões, né? E na realidade aí você começa a se observar no processo e vai mudando. E que lindo que é poder mudar, né? Então eu sempre vi a meta como algo que ia me aprisionar e me engessar. E para mim escolher sempre foi algo muito difícil. Então assim, quando eu falava assim meta, na minha mente vinha a ideia, eu tenho que escolher alguma coisa. Então, eu não queria escolher, eu queria ter tudo. E aí, de repente, você vai caminhando nesse processo de autoconhecimento, de expansão da tua mente, e vai aprendendo com uma série de ferramentas e tudo mais, que uma meta não significa prisão. A disciplina não significa prisão. Na Pelo realidade, contrário. são fatores libertadores e que te fortalece para levar você em rumo aquilo que no rumo daquilo que você quer para você. E isso é muito bom, porque senão você passa uma existência inteira andando, andando, patinando, patinando e não sai do lugar. Exato. Então é interessante. Eu só queria assim chamar atenção para isso. Caso alguém, né, ainda tenha essa ideia que eu tinha a respeito de metas, não, elas não aprisionam, elas não machucam, elas podem ser estabelecidas e utilizadas e assim devem ser feitas para o teu auxílio, para o teu crescimento, para a tua expansão. Então, faça as pazes com seus alvos, suas metas, se empodere disso, estabeleça prazos, rotinas, e aí foca naquilo, você entendeu? Aí você para de se distrair com coisa que não vai te levar a lugar nenhum. É isso. Eu diria que talvez esse problema, eu não sei se começou para você quando você foi para o Axis, né? Ou você já era arredia a isso. Mas o Axis, ele traz essa história de que a gente tem que seguir a energia, né? Ou seja, o que é uma meta? Você traçou a meta, mas a sua energia não está para aquilo naquele dia, você vai para outra coisa, né? Dá essa impressão. Dá essa impressão. Mas, de fato, quando você traça os seus objetivos, você já está colocando a sua energia nisso. E você colocar a sua energia no que vai te levar a esses objetivos, tem tudo a ver com o que o Axis traz. Mas da forma como ele traz, realmente gera esse mal entendimento, né? Eu posso mudar de ideia, e realmente pode, né? Mudar o objetivo e tal. Mas a gente tem que colocar nossa energia nos nossos objetivos. Fala, Cris. Você Tá? está com áudio E aí de aí, novo. E aí eu quero pegar esse gancho também, porque eu sou mega a favor da mudança. Então, o Axis, ele traz esse conceito. Você define a sua vida a cada 10 segundos. Ok, isso realmente é libertador. Por quê? Às vezes a gente quer, a gente faz escolhas e acha que está preso naquilo. E não. Então, assim, é tudo uma forma de como você entende essas noções, essas ideias e essas consciências. Então, sim, você pode mudar, sempre que aquilo não está te trazendo prazer, não está te trazendo, não está nada escrito na pedra, e você não é a raiz de uma árvore centenária, que não tem que ficar ali presa, infeliz, numa situação. Agora, outras coisas também devem ser muito levadas em consideração. Por quê? A nossa mente, ela é maravilhosa, mas ela também fica o tempo todo jogando contra, né? Naquela de economizar energia. Então, o quanto que você está seguindo o fluxo, ou quanto o fluxo da energia, né? Tipo, não está leve para mim. Verdade que não está leve, ou você está se encostando na não leveza para justificar a sua inércia, para justificar o fato de você ficar parado sem fazer nada. Né? Então, às vezes, a gente vai se utilizando dessas expressões, desse entendimento de expansão de consciência para mascarar uma coisa que a gente tem que ter, que é a disciplina, foco. Então, ok, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, e essa ideia, se eu esticar e partir, né, cortar em partes, eu vou ter que executar cada uma delas. Para chegar lá onde eu quero, eu vou ter que passar por essas daqui. Aí, de repente, essa daqui está um pouquinho difícil, eu falar, não está leve isso para mim. Acho que mudou o fluxo da energia. Mudou mesmo. Né? Então, assim, eu acho que isso faz parte desse autoconhecimento. Sim, Que porque a gente ainda é muito infantil nisso, né? É, A criança, quando sai de casa para ir para uma viagem, por exemplo,
ela quer sair e daqui 2 minutos chegar lá, né? E então o percurso, ela não tem muita paciência com o percurso, com a jornada, né? E a gente é muito infantil com os nossos objetivos. A criança, ela se compromete com o sonho de chegar lá, né? Mas ela não se compromete com essa jornada. E a gente é muito assim, a gente é muito infantil com os nossos objetivos e sonhos. A gente quer chegar logo. A gente fica igual o burro do Shrek, sabe? Já chegou? Falta muito, tá longe. Mas a gente precisa adultecer e olhar para os nossos sonhos, se comprometer com o sonho, mas se comprometer com a jornada também, né? Eu acho que a gente está mudando muito o assunto aqui. Não é mudando o assunto, mas é dentro do assunto, mas a gente já está fazendo uma live, né? Vamos aqui para a leitura. Quimby, ele fala muito de Quimby, né? E eu fui até procurar saber quem é. E realmente tem livros e tal. Que era médico, estudioso e professor de assuntos relacionados às leis da mente, dizia: o homem age de acordo com os estímulos que recebe. Então, percebe que Quimby era um influenciador de Joseph Murphy. É um cara que merece a gente olhar para ele também, né? O homem age de acordo com os estímulos que recebe. Que estímulos você está recebendo nesse momento? O que determina a sua reação à vida? A resposta é a seguinte: suas ideias, convicções e opiniões ativam sua mente e o condicionam a ponto de torná-lo o que Quimby chamava a expressão das suas convicções. Isso ilustra a veracidade de outra frase: o homem é o retrato das suas convicções. Outra frase popular de Quimby era: nossas mentes se fundem como atmosferas. E cada pessoa tem uma identidade influenciada pela atmosfera em que vive. Mostre-me com quem andas e eu te direi quem és. É mais ou menos isso, né? A tradução disso. Na infância, estamos sujeitos à atmosfera geral do lar, ao estado de espírito dominante ali no ambiente, às convicções e sensações ali existentes. Os receios, ansiedades, superstições, convicções e a fé religiosa dos nossos pais ficam impregnados em nossa mente. Uma criança, quando educada num lar atingido pela miséria, onde nunca houve o suficiente para viver, se habitua a ouvir constantes queixas de falta e privação. Pode-se dizer como se Salter, em sua terapêutica de reflexo condicionado, que a criança estava condicionada à pobreza. Mais tarde, o jovem poderá sofrer de um complexo de pobreza, causado pela atmosfera em que foi criado, impregnado de experiências e convicções negativas. No entanto, ele poderá libertar-se de tudo isso, alcançando acima de qualquer situação por meio da força da prece. Conheci um rapaz de 17 anos, nascido em Hell's Kitchen, Cozinha do Inferno, em Nova York. Esse rapaz assistiu a uma série de palestras minhas naquela cidade e compreendeu que era uma vítima do pensamento negativo e destrutivo e que, se não tratasse de reorientar sua mente no caminho construtivo, seria escravizado pelo medo, pelo fracasso, pelo ódio e pela inveja. O homem age de acordo com os estímulos que recebe. É evidente, como dizia Quimby, que se a pessoa não cuidar da sua própria casa, sua mente, cairá na propaganda hipnótica do medo, das falsas convicções e das preocupações mentais. Nossas mentes estão imersas em velhas crenças na doença, na morte, na infelicidade, nos acidentes, nos fracassos e em desastres diversos. Devemos procurar seguir a injunção bíblica: saí do meio deles e apartai-vos. Está em 2 Coríntios 6,17. Eu não sei exatamente o que isso significa. É a segunda carta aos Coríntios? É isso, né? Devemos identificar-nos mental e emocionalmente com as verdades eternas
que resistiram à prova do tempo. O jovem de quem falava resolveu pensar e agir por si próprio. Decidiu enveredar pela estrada real da riqueza, aceitando de uma vez por todas a abundância de Deus e impregnando a sua mente com ideias e conceitos espirituais. Ao fazê-lo, sabia que automaticamente expulsaria todos os padrões negativos. Resolveu adotar um processo simples chamado imaginação científica. Possuidor de uma bela voz, nunca havia tentado desenvolvê-la ou treiná-la. Expliquei-lhe que a imagem em que sua mente se fixasse seria desenvolvida em seu subconsciente e se concretizaria. Ele compreendeu de que se tratava de uma lei mental, a lei da ação e reação. É uma lei universal essa. Isso é, a reação do subconsciente ao quadro mental composto no consciente. O jovem habituou-se a sentar em silêncio em seu quarto. Relaxava todo o corpo e imaginava vividamente cantando diante do microfone. Gente, presta atenção, porque essa técnica ela foi usada por várias pessoas durante esse período aí, tá? Desses 200 anos, de quando nasceu aí o poder da mente. Nasceu o poder da mente? Não, né? Porque o poder da mente sempre existiu. E as leis. O que você tá rindo, Cristina? Vai, fala aí. Ai, Dulce, eu te amo. O que eu tô falando que você que tá engraçado? Não, é o jeito. Gente, presta atenção nisso. Eu amo, de verdade. Presta atenção, presta atenção. Essa técnica de você relaxar o seu corpo, né? Teve várias pessoas que relatam isso, né? Henry Ford usava essa técnica, Thomas Edison usava essa técnica, o Tesla usava essa técnica, várias pessoas usavam essa técnica. Você senta em uma poltrona ou no sofá, né? Não é deita, porque deita você vai dormir, né? Então, eles pegavam alguma coisa, começavam a mexer aquilo, um molho de chaves, alguma coisa que vai cair no chão na hora que você começar a adormecer, né, para te despertar. E eles sentavam ali com um problema, é você adormecer sobre o problema, isso chama essa técnica, tá? E aí você começa a pensar, na verdade, você esvazia a sua mente em busca daquela solução. Você não vai buscar solução na mente. Percebe isso? A solução não está na sua mente, que se tivesse, você já tinha encontrado, né? E você começa a adormecer, relaxa o corpo, relaxa a mente, esvazia a mente, né? E só vai mexendo ali naquele molho de chaves, foca só nisso, na sua respiração e nisso. E a hora que você começa a adormecer, aquele molho de chaves cai no chão, te desperta, a solução vem. A solução vem. Teve, inclusive, um químico que, para minha vergonha, eu não lembro o nome dele agora, né? Porque eu sou químico, eu deveria lembrar. E ele estava buscando a solução para o benzeno, para a fórmula do benzeno. Ele não conseguia descobrir. E ele usou essa técnica. E ele sonhou. Ele não despertou, mas ele sonhou com uma cobra. Uma cobra que estava mordendo o próprio rabo. Então, ele via ali uma cobra, um círculo, mordendo o próprio rabo. E, na hora, ele acordou, foi lá e descobriu a fórmula do benzeno, que a fórmula do benzeno é um hexágono, né? É um hexágono. E, sabe, aquilo trouxe um insight para ele, porque ele estava buscando uma fórmula aberta para o benzeno, e não, era uma fórmula fechada. Então, olha que interessante. Isso aqui que ele está falando é uma técnica que foi usada por diversos gênios, que a gente considera gênios. Mas por que eles foram gênios? Porque eles se permitiram pensar fora da caixa. Eles se permitiram olhar para essa fórmula mental e usar. Então, vamos lá.
Isso é a reação do subconsciente ao quadro mental composto no consciente. O jovem habituou-se a sentar em silêncio em seu quarto, relaxava todo o corpo e imaginava-se vividamente cantando diante de um microfone. Concentrava-se tanto na imagem que chegava a estender as mãos para o microfone e tinha a sensação de tocá-lo. Depois imaginava que era felicitado pelo maravilhoso contrato que havia assinado e pela beleza de sua voz, dedicando toda a sua atenção a essa imagem mental de forma regular e sistemática. É o poder da visualização também, né? Conseguiu gravar uma profunda impressão no seu subconsciente. Pouco tempo depois, um professor italiano de canto conheceu-o e percebeu o seu potencial, passando a dar-lhe aulas regulares e gratuitas. Em pouco tempo, ele conseguiu um contrato para o exterior, com apresentações na Europa, na Ásia e na África do Sul. Foi o fim de suas preocupações financeiras, pois o salário era muito bom. O seu talento oculto e sua habilidade para exteriorizá-los constituíam sua verdadeira riqueza. Deus está no talento e força. Cabe a nós revelá-los. Você se lembra de haver se perguntado alguma vez como poderei ser mais útil ao meu semelhante? Você se lembra quando você fez essa pergunta pela última vez? Ou como poderia contribuir mais para o bem da humanidade? Um pastor amigo me contou Um pastor amigo meu contou-me das dificuldades financeiras por que passaram ele e a igreja no início da sua carreira. O processo por ele empregado foi repetir uma oração simples com a qual conseguiu milagres. Anota: Deus me revela a melhor maneira de apresentar a verdade divina aos meus semelhantes. Os donativos jorravam, a hipoteca foi paga e em poucos anos, e desde então, ele nunca mais teve preocupação com dinheiro. Ao ler esse texto, você aprendeu que os sentimentos, os estados de espírito e as convicções sempre o controlam e governam o seu mundo exterior. O movimento da mente controla o mundo exterior. Para mudar o exterior, você precisa primeiramente mudar o interior. Assim na terra como no céu. Ou então, como está no caibalho, assim como é em cima, como que é? Como está dentro é como está fora. E o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, na sua mente, como no seu corpo, no seu tempo e no seu espaço. Ou na sua mente e na sua realidade também, né? Quer que eu leia um pouco? Quero, vai lá. Então vai. Agora fecha aí seu microfone para você não ficar me ouvindo. Tá. Brincadeira. Eu não tenho, para mim não dá retorno, não. A não ser que dê para o pessoal. A Bíblia diz: nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Lucas, capítulo 12, versículo 2. Peraí, antes de você começar, deixa eu ver o que o Marcos está falando aqui. Controle da mente. Entra em alfa e faz meditações guiadas ao objetivo. Para materializar. Isso aí. Marcos já é entendido do assunto. Os babados. Vamos lá. Por exemplo, se você estiver doente, estará revelando um padrão mental e emocional que é a causa da doença. Se você está aborrecido ou recebeu notícias trágicas, revela-o na face, nos olhos, gestos, tom de voz, pose e maneira de andar. Em realidade, todo o seu corpo revela seu sofrimento. Você poderá naturalmente, com disciplina mental e prece, manter-se absolutamente sereno e tranquilo, negando-se a atrair externamente seu estado de espírito e seus sentimentos. Poderá ordenar aos músculos de seu corpo que se relaxem,
se acalmem e se mantenham quietos. O corpo obedece à mente, o corpo obedece à mente. Seus olhos, face e lábios não revelarão qualquer sinal de aborrecimento, raiva ou tristeza. Com disciplina, por meio das orações e da meditação, você poderá mudar o seu estado, mesmo quando tiver recebido más notícias. Você poderá expressar alegria, paz, descontração e até mesmo bom humor, de tal maneira que ninguém suspeitará que recebeu notícias ruins. Você tinha puxado um chat aí? Aconteceu alguma coisa? Não, é só a Gislaine falando que ela vai ver depois, que agora ela não vai conseguir ver ao vivo. Beleza. Tava dando tchau. Gislaine, mas eu quero te agradecer. A Gislaine, ela está comentando abaixo dos vídeos, sabe? Colocando as técnicas lá para gente. Legal. Olha que lindo. É uma forma de contribuição, né? Obrigada, Gislaine. Então, vamos lá. Sejam quais forem as notícias que tenha recebido hoje, você pode colocar-se diante do espelho, examinar seu rosto, seus lábios, seus olhos e gestos, visualizando e dizendo que acabou de saber que ganhou uma fortuna, dramatizando o fato, sentindo-o, exultando com ele. Notará como seu corpo, como todo o seu corpo reage à euforia interior. Você pode inverter qualquer situação por meio da oração. Ocupe a mente com os conceitos de paz, sucesso, riqueza e felicidade. Identifique-se mentalmente com esses conceitos. Visualize como você deseja ser e retenha essa imagem. Retenha com alegria, fé e expectativa, pois desse modo você conseguirá experimentar sua manifestação. Costumo dizer às pessoas que me consultam a respeito de dificuldades financeiras. Case-se com a riqueza. Ai, que maravilha! Alguns percebem logo a ideia e outros não. Como sabem todos os estudiosos da Bíblia, o cônjuge de cada um é aquilo a que cada um se aliou mentalmente, aquilo com quem cada um se juntou, se unificou. Em outras palavras, tornamos real tudo aquilo que imaginamos. Se você se convencer de que o lugar é cruel, frio, rude, um lugar em que uns devoram os outros, esse conceito é seu. Você está se casando com ele e dessa união nascerão filhos. O produto de um casamento mental desse tipo serão suas experiências e circunstâncias ao longo dos acontecimentos de sua vida. Todas as suas experiências e reações à vida serão um retrato fiel das ideias que a geraram. Repare na diversidade de companhias com quem vive o ser humano: medo, dúvida, ansiedade, crítica, ciúme e raiva. Sentimentos que criam um caos na mente. Case com a riqueza, declarando de modo sincero e convicto: Deus supre todas as minhas necessidades com a riqueza de sua glória. Ou então, adote a seguinte declaração, repetindo-a diversas vezes com toda a convicção, até que sua consciência esteja condicionada ou que ela se torne parte de sua meditação. Estou inteiramente realizado e tenho uma renda maravilhosa. Entretanto, não repita isso como um papagaio, e sim sabendo que seu pensamento está sendo gravado em seu subconsciente. A proporção que se torna um estado condicionado, não, a proporção que se torna um estado condicionado de consciência, exatamente. Permita que a frase se encha de significado para você, impregnando-a de vida, amor e sentimento, para que se torne realidade. Um rapaz que assistiu à minha série de palestra abriu recentemente um restaurante. Telefonou-me para dizer que havia se casado com o restaurante.
querendo dizer que havia decidido ter muito sucesso, sendo diligente e perseverante, para que seu negócio pudesse prosperar. A esposa desse rapaz, esposa mental, era sua convicção na realização do seu desejo. Identifique-se com o seu objetivo na vida e cesse de unir-se a críticas, autocondenações, raivas, receios e preocupações. Dedique toda a sua atenção ao ideal escolhido, enchendo-o de fé e confiança na lei inevitável da prosperidade e do sucesso. Você nada alcançará amando seu ideal por um minuto e negando-o no minuto seguinte. Isso dá no mesmo que misturar um ácido com a alcalinidade, né? Com um alcaloide, é isso? É assim, alcaloide. Do que resulta uma substância inerte. Ao escolher a estrada real da riqueza, deve acreditar firmemente no ideal escolhido, no seu cônjuge. Encontramos várias passagens da Bíblia que se relacionam com essas verdades. Por exemplo, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Sua costela é o seu desejo, ideia, plano, conceito, finalidade ou objetivo na vida. Essa significa Eva. Eva significa a emoção, a sensação ou o estado de espírito. Isso quer dizer que você sempre tem que perfilhar a ideia. A ideia precisa de paz, precisa ser amada, se sentida como verdadeira, a fim de concretizar seu objetivo na vida. É isso. Por quê? Porque o sentimento é o segredo, né? Como diz o nome do próprio livro. Tem um livro que chama O Sentimento é o Segredo. E é isso. Você tem que trazer o sentimento para o seu objetivo, para o seu sonho, né? Como se já fosse real. Sentir o que você sentiria se já tivesse recebido aquilo. Exato. E trazer isso várias vezes, fazer esse exercício, sabe, de você visualizar, igual o rapaz cantor aqui fez, né? Você visualizar sentindo, né? Se casando com esse sentimento de que já é real. Mas aí a mente vai tentar te sabotar, né? A hora que você abrir os olhos e olhar, né? Vai falar, tá vendo? Você tá ficando doido, para com isso, vai trabalhar. Ou seja, se mantenha na mesma rotina, né, para eu me manter aqui quietinha, não ter que pensar, né? Então, você tem que não olhar para esse pensamento, não olhar para o que a mente te fala, porque a mente, ela é uma ótima, a mente, ela é uma ótima, ela não foi feita para mudar, né? Ela foi feita para economizar energia. Né? O seu cérebro foi feito para economizar energia. Por quê? O nosso cérebro ele foi feito lá na época, quando? Milhões de anos atrás. Mas ela pode ser treinada, né? À medida que a gente... Então, assim, ela existe para nos poupar energia e ela quer manter esse organismo todo em funcionamento. Então, ela vai fazer de tudo para essa proteção, para essa autoproteção. Então, ela não faz juízo de, isso daqui pode ser diferente. Para ela, o que é diferente vai te colocar em risco. Por isso, ela está sempre querendo preservar a forma como está. Mas a forma como está já não te satisfaz, então é hora de mudar. E é possível, aí você vai treinando sua mente. E essa capacidade que a mente traz, né, foi que permitiu a sobrevivência da espécie. Né? Então, quem sobrevive não é o mais forte, não é o maior, é o que sabe economizar mais energia. Né? Então, a mente ela nos trouxe essa capacidade. Só que hoje nós já não vivemos mais a realidade da pré-história ou, né, das invasões de terra e tal. Hoje a gente pode usar a nossa mente para progredir, para evoluir, né? E não só para sobreviver. Né? Então,
nós estamos aqui para evoluir, mas também para nos divertir. Então, nós temos que usar a nossa mente para essas coisas. E para isso, a gente precisa condicioná-la. A gente precisa usar essa mente, treinar a mente, não só para sobreviver, mas para ter em abundância, né? Para nos melhorar, para contribuir com o próximo e para nos divertir, né? Também. Eu acho que a gente para por aqui. Eu vou só fazer essa última frasezinha, que é curtinha. Ó, a ideia é o pai e a emoção é a mãe. Este é o casamento que se está sempre realizando em sua mente. Então, essa ideia, né, de feminino e masculino, né, da mente consciente e da mente subconsciente, a mente consciente como pai e a mente subconsciente como mãe, né, a fecundadora, né, que traz a emoção, ela é uma ideia lá das leis do universo também, que ele trouxe para cá, que são as leis mentais que ele chama, né, mas são as leis universais. E então tá sempre, quando você tem uma ideia, você fecunda essa ideia com a emoção que está onde? No seu subconsciente, você gera essa ideia. Você nutre, você tem que nutrir, tem um tempo de gestação, né? Isso também é uma lei universal, a lei da gestação. E aí você tem que se manter nutrindo essa ideia, ou seja, essa semente, esse feto, né, que é o seu objetivo, o seu sonho, com o sentimento de que já é real, o sentimento de gratidão, de amor por esse feto, né, por esse sonho que vai nascer, que vai se manifestar. Então, é extremamente importante, porque quando você dá vazão aos sentimentos negativos, é como se você cortasse o fluxo de nutrição para essa semente, para esse feto. E aí, ao invés de se desenvolver, ele vai morrer. Né? Então, é isso. A gente precisa respeitar também esse tempo. Espera aí. Só um minuto. Vai, Cris, continua aí. Então, vamos respeitar esse tempo para que as coisas possam realmente florir e acontecer. E o que eu acho interessante, né? Agora a gente vem aí o final de semana, não tem clube do livro, mas aproveita esses dias, se fizer sentido para vocês também, né? Porque assim, uma coisa é o que a gente sugere e outra coisa é o que vocês recebem como não, está fazendo sentido ou não. E revejam algumas partes desse livro, ou alguns ensinamentos, algumas técnicas, algumas ferramentas. Veja o que realmente ressoa com o teu coração e coloque em prática. Como a gente colocou ontem, você não precisa acreditar em nada do que está escrito, do que a gente está falando. Faça e chegue às suas próprias conclusões. Isso mesmo. Assim, na melhor das hipóteses vai dar tudo certo, e na pior das hipóteses você está certa também. Você vai falar, tá vendo? Sabia que não ia dar certo, então você vai acertar dos dois jeitos. Se você acha que pode ou que não pode, em ambas as situações você vai estar certo, né? Isso aí. Então, gente, na segunda-feira a gente termina esse livro, né? E aí a gente vai começar a ler O Poder do Subconsciente, que também é do Joseph Murphy. Tá. E a gente vai ler ao vivo no canal da Cris. A gente vai revezando. E aí eu vou postar logo em seguida aqui no Universo Consciência. A gente pode até testar, ver se consegue fazer ao vivo nos dois, mas aí seria dividir o público também, né? A gente vai fazendo assim. Se você ainda não está lá no grupo, eu vou postar o grupo aqui embaixo, tá? Vou postar logo o grupo. Você não precisa se inscrever, vamos logo lá para o grupo. Por quê? Porque lá a gente vai sempre colocar o link. Né? Então, seja aqui ou seja no canal da Cris, a gente está fazendo essa parceria para aumentar também os nossos seguidores, né? Trazer o pessoal dela para cá, levar o pessoal daqui para lá. Então, para a gente poder otimizar os nossos canais que existem para contribuir com a sua vida. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para contribuir comigo. Né? Você quer comprar o livro, O Poder do Subconsciente, ou quer comprar esse? Eu tenho a livraria, né? Que está lá, o link está aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo. Então, compra o livro, me ajuda aí. Contribui comigo. O que acontece? Eu acho interessante,
Se fizer sentido, se estiver legal para vocês, compartilhem, compartilhem. Porque esse tempo que a gente está aqui é muito importante. É a nossa principal riqueza, é o nosso tempo. E a gente está aqui, 1 hora, na maior disposição de poder estar fazendo a leitura, de comentar, de trazer consciência, de, sabe, facilitar de alguma forma a vida de todos. Tá brigando com quem aí, Luz? Então, se estiver fazendo sentido, compartilha. Manda para alguém que vocês gostam, manda para alguém que vocês não gostam, manda para todo mundo, manda na geral, a gente vai crescendo. Tá bom? Ô, Marcos, Gratidão gratidão, para Marcos, por todos. sua presença, tá? Gratidão, Cláudia, por sua presença também. E na segunda a gente termina esse livro incrível, né? E pratica as técnicas, tá? Pratica as técnicas que ele ensina, vê qual mais reverbera aí com o seu coração e pratica, para vocês contarem para a gente depois os resultados. Legal. Um beijo para vocês, a gente se vê na segunda, a 1 hora. Tá bom? Até. Beijo, beijo, Dri, beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Gratidão pela presença.